The Boys está fazendo o maior sucesso e isso que ainda tem muita coisa incrível para acontecer. Caso você não saiba aí, a série da Amazon Prime Video é baseada nos quadrinhos que tem o mesmo nome, inclusive, e a gente já sabe como essa história termina. Ou quase isso, porque apesar de não ser 100% fiel, muitas coisas dos quadrinhos estão na série, e uma ótima forma de saber o que vai acontecer no futuro é conhecer o que aconteceu nas páginas do quadrinho. Por isso, eu resolvi vir aqui contar como os personagens principais de The Boys acabaram e como essa história toda chegou a um final épico, trágico e violento pra caramba. A gente não poderia esperar menos. Tá curioso, né? Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e quem tá acompanhando a série já viu que os super-heróis do universo de The Boys não são nada convencionais. Na verdade, eles são uma versão deturpada de tudo que nós vemos nos quadrinhos geralmente, onde a moral e os bons costumes são substituídos por muita violência gratuita, sadismo, ego e planos mirabolantes aí. Na série nós descobrimos que todas as pessoas com superpoderes foram criadas por uma empresa chamada Vought, que aplicou em alguns bebês uma substância chamada composto V, que faria com que essas crianças desenvolvessem superpoderes. Nos episódios finais da segunda temporada, nós já descobrimos que a Vought foi fundada no núcleo do nazismo durante a Segunda Guerra Mundial, com valores e morais que foram carregados até os dias de hoje. E isso fez com que alguns desses heróis que foram criados inicialmente como protetores do mundo e representantes da paz acabassem se tornando verdadeiras ameaças à Constituição e à mistura de etnias, tal qual aconteceu no nazismo, né? Se não era legal lá atrás, por que vai ser da hora agora? Óbvio que não é. Grande parte disso é culpa da Tempesta, a primeira heroína criada pelo Frederick Vought, que acabou se tornando praticamente imortal. Afinal de contas, ela vive aí um tempão e tá de boa, sei lá. Deve usar os produtos Ivone. Já a saga dos quadrinhos foi concluída há algum tempo e a série faz algumas mudanças bem importantes, como por exemplo, o sexo da Tempesta, que nos quadrinhos é um homem. Mas de todo o resto, é bem fiel. Com isso aí em mente, nós podemos falar sobre o que aconteceu nos quadrinhos e ficar na expectativa para o que a série vai nos mostrar. Então vamos mergulhar logo no que acontece. Primeiro de tudo, a gente